Europa. Olá, Socorro, boa tarde. Olá, Amadeu. Boa tarde, Brasil. Em Brasília, Cíntia Lages. Olá, Cíntia, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos começar com a Socorro, atualizando os números. O banho de sangue só aumenta, Socorro. Pois é, Amadeu. Cada dia são mais mortos. Do lado de Gaza, são mais de 1.400 mortos. Desses 1.400, mais de 440, exatamente 447, são crianças que já morreram desde o sábado. Do lado de Israel, são um pouco mais de 1.300 mortos. Hoje, o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, divulgou fotos de bebês queimados. Eles divulgaram 3 fotos de bebês que foram assassinados pelos militantes do Hamas. A gente mandou o link aí da produção, da foto do gabinete oficial do primeiro-ministro. São 3 bebês, as fotos são terríveis, inclusive o gabinete, o primeiro-ministro disse que essas fotos foram mostradas para o secretário de Estado americano, Antony Blinken, que visita Israel, que viu essas fotos, que prestou solidariedade, disse inclusive que Israel nunca vai se defender sozinho enquanto os Estados Unidos existirem. Antony Blinken, que daqui a pouco vai para o Catar, para participar de negociações. Catar, que a gente lembra, é onde vivem os dirigentes, os líderes políticos do Hamas. Bem, Israel promete que só vai acabar o cerco a Gaza quando o Hamas soltar todos os reféns. São cerca de 150, são reféns de inúmeros países, então essa é a condição. Gaza vai continuar sem água, sem eletricidade, sem combustível, sem comida, enquanto o Hamas não libertar os reféns. Essa é a condição. A única usina que gera energia em Gaza, essa já parou desde ontem. A faixa de Gaza está funcionando graças a geradores, só que os combustíveis para esses geradores também já está faltando. A Cruz Vermelha anunciou agora há pouco que vai durar poucas horas, o lugar pode ficar totalmente sem energia. Energia fundamental para os hospitais, que já começa a faltar para os geradores dos hospitais que estão lotados. Na faixa de Gaza são mais de 6.000 feridos, e além dos feridos e familiares, muita gente está indo buscar abrigo nos hospitais. Eles acreditam que estão um pouco mais seguros, eles acreditam que as forças de Israel não irão atacar os hospitais. Então, os hospitais estão lotados de pacientes e lotados de pessoas buscando abrigo. Quanto a essa ajuda humanitária que o mundo está pedindo, inclusive o Brasil, e daqui a pouco a Cíntia vai falar com mais detalhes, que o Brasil está pedindo essa abertura dessa faixa, a única passagem que Israel não controla, a única passagem para a fronteira de Gaza, é a passagem com o Egito, a gente mencionou aqui, e várias entidades, Cruz Vermelha, Nações Unidas, pedem a abertura dessa passagem para se levar ajuda humanitária para Gaza. Hoje o Egito disse que, mais uma vez, que não conseguiu levar essa ajuda porque Israel continua atacando o local. Hoje a Jordânia publicou, e a gente viu as imagens, enviou um avião militar com medicamentos, com ajuda médica, para que fosse entregue em Gaza através dessa passagem com o Egito. O Egito disse que impossível, não pode levar, porque Israel continua. Já foram no mínimo 3 ataques exatamente nessa faixa, nessa passagem com o Egito, e essa é a intenção de manter o cerco enquanto não libertarem os reféns. Os moradores pedem, choram, suplicam, pois não, Amadeu. Socorro, existe também um complicador aí que seria o ataque de Israel à Síria. Isso está confirmado? Isso, atacou. Isso não é inédito, mas isso já acontece. Eles disseram, Israel diz que nesses aeroportos da Síria pousam aviões do Irã que levam armas para o Hezbollah. Então ele atacou e os 2 principais aeroportos da Síria pararam de funcionar por algumas horas hoje. Então, há também uma preocupação de que o Hezbollah, que é outro movimento que mistura política
e guerra, e é comandado por palestinos radicais. Há um temor de Israel de que o Hezbollah possa se associar ao Hamas, é isso? Inclusive, Amadeu, a gente já falou aqui que Israel convocou mais de 3.000 reservistas e uma grande parte desses reservistas convocados, que estão voando para Israel de vários países, estão sendo enviados para a fronteira com o Líbano, justamente para se precaver, para se proteger se a situação piorar nessa região, que é o norte de Israel, sul do Líbano. Então, parte desses mais de 3.000 reservistas estão enviados. E outras imagens que foram divulgadas hoje é a população que mora nessa região, no norte do Líbano, no norte de Israel, na fronteira com o Líbano, a população que tem porte, que tem poder, que tem permissão para usar arma, uma imagem do exército distribuindo armas para essa população que mora no norte, perto da fronteira com o Líbano. Socorro, uma outra situação. Os Estados Unidos, na terça-feira, o Joe Biden, ele garantiu uma espécie de carta branca a Israel nessa retaliação, nesse contra-ataque. A comunidade europeia quer o contra-ataque, mas com reciprocidade, ou seja, do tamanho do ataque que sofreu. E agora a Alemanha se manifesta individualmente, também ajudando Israel com apoio militar? Isso mesmo, Mário. O chanceler alemão, Olaf Scholz, anunciou hoje que está oferecendo, ele já ofereceu uma ajuda militar, uma ajuda importante para Israel, e ele fez uma meia-culpa. O chanceler alemão disse que a Alemanha tem responsabilidade, se sente responsável pela segurança de Israel, pelo que aconteceu com os judeus da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Ele mencionou o Holocausto. Por causa dessa responsabilidade, a Alemanha está oferecendo ajuda militar a Israel. Vamos agora com a Cíntia saber dela sobre esse trabalho do governo brasileiro. É também um trabalho da ONU. O Brasil está na presidência rotativa do Conselho de Segurança, de buscar um corredor sanitário para salvar principalmente idosos e crianças que estão lá acuados na faixa de Gaza, Cíntia. Corredor humanitário que costuma ser uma negociação de guerra, inclusive até mesmo o Vladimir Putin, o ditador da Rússia, abriu um corredor desses humanitários na guerra contra a Ucrânia. E há muito questionamento agora porque o primeiro-ministro de Israel se nega, pelo menos até aqui, a abrir esse corredor. Agora os olhos estão voltados, os olhos do Brasil, os olhos do presidente Lula estão voltados para os brasileiros. Já eu vou chamar esse mapa, mas eu queria primeiro explicar o que o Brasil está querendo, né? Então, o Brasil quer retirar os brasileiros que estão lá na faixa de Gaza, que é a faixa de maior conflito esse que tem se acentuado, principalmente por conta de bombardeios na fronteira com o Egito. O Brasil, segundo o Itamaraty, tem cerca de 50 brasileiros lá. 15 brasileiros estão abrigados, aliás, 12 brasileiros estão abrigados numa escola católica, uma escola que fica na região da faixa de Gaza, que é a escola Sister Rosary School. Os brasileiros estão lá nesse local. Outros 15 optaram por ficar em casa. E existem outros brasileiros, aí é um vídeo que foi divulgado pelo representante do Brasil lá em Ramallah, mostrando onde os brasileiros estão abrigados nessa escola. E foi feito o pedido, aí a gente vê as bandeiras brasileiras, digamos assim, um território brasileiro lá na faixa de Gaza, para que essa escola não fosse bombardeada. Mas o que o Itamaraty quer?
quer retirar os brasileiros, e aí é onde entra essa negociação do corredor humanitário, que é um corredor por onde se passa, e não é necessariamente um corredor, claro que a gente fala assim, imagina que seja. Agora sim a gente vai colocar um mapinha, foi feito pelo Danilo, nosso editor, para mostrar qual é a logística que o governo brasileiro quer adotar. Qual é a ideia? A ideia é tirar os brasileiros da faixa de Gaza, pelo norte da faixa de Gaza, até o ponto de passagem em Rafa. E de lá, aí sim, o ônibus foi mais rápido do que eu, seguirá para o Cairo, também por via terrestre. Será um ônibus identificado, um ônibus devidamente identificado para que os combatentes saibam que ali está passando um ônibus que faz parte dessa negociação diplomática do corredor humanitário com os brasileiros. De lá do Cairo, aí sim seria, bom, na logística do Itamaraty, mais fácil. Quer dizer, fácil nessa altura do campeonato não é nem a melhor palavra para dizer, mas esta é a logística que está sendo montada e o Brasil está trabalhando exatamente dentro dessa logística aí. Por falar em brasileiros, mais voos. Só rapidinho. Pois não, só para como a Cíntia falou, que a Cíntia tem falado sobre esse processo do Brasil de trazer, né, de levar os brasileiros. E só para lembrar que como o governo brasileiro agiu rápido, para a gente comparar com o governo da Grã-Bretanha, o governo do Reino Unido, mais especificamente, que é bem mais perto, só hoje, Amadeu, eles estão enviando o primeiro avião para retirar os cidadãos. Então, olha, o governo brasileiro aí agiu rápido. Sim, aplausos ao governo brasileiro. Vários ministérios atuaram em conjunto, inclusive as Forças Armadas, a Força Aérea Brasileira, todo mundo com a liderança do presidente, e o Brasil foi o primeiro, saiu na frente, foi o primeiro a repatriar e ainda segue os outros países buscando alternativas e formas de fazer a repatriação. Mas eu dizia, Cíntia, que o Brasil, você está tendo aí ao lado, essa imagem aí na tela grande, a faixa de Gaza ao vivo. Dá para encher a tela para a gente saber se está tendo bombardeio nesse momento. A Socorro, muita fumaça, a informação que chega. A Socorro já informou que essas luzes que vocês veem são de geradores, porque o fornecimento de energia está cortado. O que está funcionando aí é através de gerador, que também não se sabe quanto tempo ainda eles têm combustível para seguir funcionando, né, Socorro? Poucas horas, segundo a Cruz Vermelha, agora há pouco. Inclusive os hospitais. São poucas horas, Amadeu. Inclusive hospitais, Inclusive, né? Nos hospitais. E Israel declarou, Amadeu, que já usou 4.000 toneladas de explosivos desde o último sábado. Então, nesse momento... A intenção do governo, o governo declarou, é para aniquilar Gaza. O governo de Israel diz que Gaza vai se transformar em um local só de tendas, de barracas. Só vai haver tendas e barracas em Gaza. E todo militante do Hamas é um homem morto. Bom, que todo militante seja um homem morto, do Hamas, ok, na declaração de guerra de Israel, que foi o país agredido. Agora, nem todos aí da faixa de Gaza, isso aí não precisa ser especialista para concluir que são mais de 2 milhões de habitantes, nem todos fazem parte do... Metade tem menos de 15 anos. Será que são eles todos terroristas do Hamas? Claro que não. Cíntia, então, mais aviões repatriando, trazendo brasileiros de volta para casa. O avião já chegou ao Brasil. Aliás, está voando nesse momento. Aí a gente vê o embarque em Tel Aviv. É sempre muito emocionante o embarque dos brasileiros. E em todas as aeronaves a gente sempre vê pessoas com dificuldade de locomoção. Pessoas, né, de todas as cidades estão sendo repatriados nesse momento. A gente tem um vídeo que mostra, inclusive, dentro, no último vídeo que eu mandei, que aí a gente vê rezando. Nesse grupo aí tinha 12 potiguares que chegaram já no Rio Grande do Norte. Esse sim é o último que está voando nesse momento. Essa aeronave, que é aquela Millennium, ela tem capacidade para 69 passageiros
e ela terá que fazer 2 paradas técnicas. Hoje o João Carvalho não está aí, que ele é que é especialista nos aviões para explicar para a gente, mas eu posso dizer o seguinte, uma das paradas será em Lisboa e a outra em Cabo Verde. Precisa fazer essas 2 paradas, ele não tem autonomia para fazer uma viagem de 14 horas. E aí vai trazer 69 passageiros que estarão desembarcando no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A gente acompanhou a chegada aqui no Brasil, teve chegada no Rio de Janeiro, foi muito emocionante a chegada lá no aeroporto do Galeão, e agora esse terceiro que chega no dia de hoje, a previsão, durante a madrugada, melhor dizendo, lá no aeroporto de Guarulhos, trazendo 69 brasileiros que estão repatriados. Segundo informação do Itamaraty, são 2.500 brasileiros que aguardam repatriação até sábado. A projeção é de que mais de 900 já estejam de volta ao Brasil. Sempre, como eu disse, cercado de muita emoção, a gente vê o pessoal fazendo uma oração antes de entrar no avião, e é muito bom a gente sempre lembrar que são pessoas extremamente religiosas, em sua maioria, porque estão lá fazendo esse turismo religioso que tem em Israel, em toda aquela região santa, inclusive para várias religiões, né? Não apenas para a religião católica, e por isso que a gente vê sempre muita referência a Deus, muitas orações. Acho que todos os momentos de maior emoção desses brasileiros, pelo menos o que eu presenciei aqui da chegada, eram exatamente esses momentos, porque são pessoas que têm muita fé. Então a gente já vê que há dentro do voo e em todos esses momentos, né, muitas orações. Eles falam muito sobre isso também, falaram muito quando chegaram aqui. E, lamentavelmente, o ódio que move todos os senhores da guerra, eles utilizam como justificativa estar fazendo isso, praticando esse terror em nome de Deus, né? Todos eles, de todos os lados. Do Deus que eles dizem respeitar ou professar essa fé, que eu, sinceramente, não consigo compreender. O Deus poder, né? É o Deus poder, não é o Deus divindade, é um Deus poder. É um Deus... material, inclusive. Incompreensível, é um Deus que eu não consigo alcançar. Bom, Socorro, vamos voltar a Israel e uma situação política interna. Lá o Benjamin Netanyahu, que inclusive ele, antes mesmo do sábado, quando houve o ataque terrorista, ele já tinha dificuldades de manter o seu gabinete, porque, extremista que ele esgarçava muito as relações dentro do país, era muito aquilo que a gente conhece do nós contra eles, era muito do radicalismo, e isso já dividia Israel. E agora, depois, com o ataque, ele teve que compor com a oposição e fez um gabinete híbrido. Como é que está funcionando isso e quais são os números dessa pesquisa feita por institutos israelenses sobre como é que o povo vê o ataque e as responsabilidades do primeiro-ministro Netanyahu? Antes dos ataques do Hamas no último sábado, Israel era bastante dividida, foi difícil formar esse novo governo. Depois dos ataques, Netanyahu não tinha outra alternativa a não se unir à oposição e formaram um governo, uma frente só, para combater nesse momento. Inclusive, só fazendo um parêntese, as forças de defesa, o exército de Israel assumiu hoje que falhou, já fez a meia-culpa, falhei, vamos investigar, mas agora é hora de combater o inimigo. Bem, Amadeu, tem algumas pesquisas circulando, uma que foi publicada, mas infelizmente, como eu não consegui verificar, e eu faço questão absoluta de só trazer para a gente o que é totalmente verdadeiro e verificável, é que essa última pesquisa relacionada à Universidade de Tel Aviv diz que 94% dos habitantes de Israel culpam o governo pelos ataques, que 56% querem a saída de Netanyahu. Então, os números são totalmente desfavoráveis ao primeiro-ministro. Mas como eu não consegui verificar, Amadeu, então acho que a gente vai passar essa.
Mas o gabinete de crise está instalado, inclusive, com o principal opositor dele tendo funções de Estado nesse momento. Isso, estão trabalhando juntos. Essa grande união de todos os políticos. A meta agora do governo é ninguém tem partido. O partido é Israel, o inimigo é o Hamas e vamos juntos combater o inimigo. Aliás, há um inimigo também do planeta que precisa ser combatido lá e aqui no Brasil, mas eu começo com você, Socorro, que são as fake news, que tornam a guerra terrível, ainda mais sangrenta. O volume de desinformação que circula na internet é alarmante e preocupa a União Europeia. Não só o volume, como vídeos violentos associados ao Hamas que fazem apologia ao Hamas. Então, a União Europeia já está notificando aos donos, as redes sociais, para que retirem esses conteúdos vinculados, associados ao Hamas. Por quê? Porque aqui é considerado material terrorista, que o Hamas é considerado pela União Europeia um grupo terrorista. A rede social mais recente a ser notificada foi o TikTok. A empresa tem 24 horas para obedecer a lei da União Europeia. A União Europeia que já notificou também a empresa Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram. Inclusive o Instagram respondeu, e a Meta respondeu dizendo que tem funcionários que falam fluentemente hebraico e árabe e eles estão monitorando a situação para que não surjam publicações de desinformação aconteçam nas redes sociais. O Twitter, ou X, ou X, né, foi a primeira rede social notificada pela União Europeia, isso ainda na terça-feira. A União Europeia diz que são muitos vídeos violentos de terroristas. A empresa Twitter, o Elon Musk, respondeu dizendo que toma todas as medidas para remover, inclusive afirmou que foram milhares de contas que foram criadas desde o último sábado, quando começaram os ataques. Eles já removeram esse conteúdo que circula, segundo a União Europeia, é qualificado terrorista, ilegal e precisa ser removido de acordo com a Lei de Serviços Digitais. Essa lei que entrou em vigor recentemente nos 27 países da União Europeia e que prevê uma multa de até 6% de todo o volume global de negócios da empresa, que é muita grana, ou até a suspensão do serviço. Amadeu. E agora, das fake news internacionais, pois não, Apoliana? Porque um trabalho de checagem que é feito aqui no Brasil, por exemplo, pela agência Lupa, só para citar algumas das fake news que já circularam, tanto aqui no Brasil como relacionadas aos fatos lá em Israel, na faixa de Gaza, por exemplo, decapitação de 40 bebês. É uma informação confusa, é uma informação que não se tem confirmação, mas que está circulando bastante no WhatsApp. São fatos controversos. O fato daquele vídeo de crianças em gaiolas, por exemplo, aquelas imagens sequer foram filmadas em Israel, as crianças sequer foram capturadas lá em Israel. É um vídeo anterior ao conflito atual no Oriente Médio. Foto que circula no WhatsApp, por exemplo, do Lula com um homem que se diz que é o chefão do Hamas. Também não se trata disso. Então, a agência são várias as agências no Brasil que estão trabalhando com isso, com checagem de fatos. Então, existem já esses veículos e a gente, como cidadão, como comunicador aqui, sempre é bom dar uma olhadinha. E você que está em casa também pode consultar esse tipo de ferramenta. A Cíntia, além desses... O jornal americano New York Times fez uma postagem sobre isso. Tem até cena de videogame circulando na internet, que eles dizem que são do ataque do Hamas. Tem cena de tumulto, de confusão, que aconteceu em 2015 aí na América Latina. Então, realmente é uma absurda quantidade de desinformação. E houve até abertura de alistamento para brasileiros por Israel, Cíntia. Falando em fake news, quando a gente imagina que o próprio presidente Joe Biden, né, disse que tinha visto fotos de crianças decapitadas. Depois a própria Casa Branca desmente o presidente que ele não viu essas fotos. A gente imagina o nível que está de informação falsa
circulando. Olha, aqui no Brasil, o governo precisou desmentir e a Embaixada de Israel no Brasil também. Primeiro, a Embaixada de Israel emitiu uma nota oficial dizendo que não está convocando brasileiros, que inclusive não pode, um brasileiro, por exemplo, não pode servir o Exército de Israel, não vai se alistar no Exército de Israel, a menos que essa convocação seja, que é o que está acontecendo, de